Marta. Muito bem-vinda. Obrigada. Sinto muito bem-vinda, muito bem acolhida e realmente muito feliz por estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho a Toronto, não ao Canadá. Essa é a quarta vez que eu venho ao Canadá. Mas eu fui para outro lado de Toronto, para a província francesa, Quebec, Montreal. Mas realmente estamos muito felizes de estar aqui e trocarmos experiência, trocarmos ideias. Porque é difícil dizer alguém que saiba do que espírita, né? Um grande desafio da gente é saber alguma coisa. A Rafaela me falou que vocês estão estudando o mandato mediúnico da obra de André Luiz. Então, esse tema, mediunidade e caridade, ele é um tema que eu explorei um pouco mais, o mandato mediúnico, mas eu vou pegar o livro, que algumas coisas vale a pena destacar. Então, o André Luiz, nesse capítulo 16, mandato mediúnico, ele coloca uma situação assim, uma situação real. É dentro de um centro espírita e ele começa a mostrar desde a entrada dos espíritos, quer dizer, é dentro do centro espírita, mas na parte espiritual que ele destaca mais ainda, que ele faz muitas referências ao que está acontecendo no plano físico. Então, ele já começa mostrando como é feito o atendimento no plano espiritual. A primeira coisa que ele fala no início é no 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo do livro, ele fala de uma seleção de espíritos que entram. A multidão de necessitados que existe no planeta, encarnado e desencarnado, é uma coisa assim imensa. Pessoas realmente necessitadas de todo tipo de auxílio. Uns que as necessidades são maiores, outros que as necessidades são menores, mas é o grande número. O próprio André Luiz, numa entrevista que ele deu na década de 60, ele deu uma entrevista que foi publicada pela editora ID, do Instituto de Difusão Espírita de Araras, em São Paulo. Ele tinha um anuário, chamava Anuário Espírita. E dessa época, dessa década, André Luiz foi entrevistado através do Chico, o Chico transmitindo as respostas de André Luiz, fizeram algumas perguntas. Se vocês localizarem essa entrevista, eu posso passar para a Rafaela, ela é imensa a entrevista. Mas eu quero destacar aqui esse ponto. Vale a pena. Entre várias perguntas, foi feita uma. Qual é o número de habitantes que existe no plano espiritual em relação aos encarnados? Naquela época, na década de 60, havia em torno de 4 bilhões no planeta. Estou arredondando, talvez um pouco menos, 4 bilhões de habitantes encarnados. E o André Luiz deu uma resposta assim, que seria no plano espiritual todinho, considerando desde as regiões mais inferiores até as regiões superiores das esferas em volta da Terra, do planeta Terra, seria em torno de 4 a 5 vezes mais o número dos encarnados. Se nós tínhamos 4 bilhões naquela época, então deveria ser em torno de 20 a 25 bilhões de desencarnados. Em relação ao planeta. 4 vezes mais. 4 para 1, 5 para 1. Se nós pegarmos esse número e colocássemos nos dias atuais, em 2017, foi feita uma publicação da Organização Mundial da Saúde que nós teríamos em torno de 7 bilhões e um quebrado aí. Vamos arredondar para 7 bilhões. Se continuar esse número, nós temos atualmente no plano espiritual 7 vezes 4, 28 bilhões, ou 7 vezes 5, 35 bilhões. Alguns podem alegar assim, mas tem muito mais gente agora reencarnado do
Então esvaziou lá e veio para cá. Mas nós não podemos esquecer também das migrações dos espíritos, que nós estamos numa transição, está vindo gente de outro. Então, vamos considerar que não seja 5, que seja 4. Nós teríamos em torno de 28 bilhões. Mas a coisa não é boa para nós. 28 contra 7 aqui, além de uma proporção numérica maior, quer dizer, os espíritos influenciam os nossos pensamentos, está lá no livro dos espíritos. O que eles responderam? Sim, a rigor eles vos dirigem. Até por uma questão numérica, estão mandando mais na gente, governando mais a gente. Mas o fator complicador aí é que nós, como está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, o nosso planeta é um planeta de expiações e provas. Nós estamos almejando, nos candidatando para o mundo de transição para chegar num mundo melhor, de regeneração. Mas nós estamos nessa transição aí, que pode durar até 1000 anos. O que significa um mundo de expiação e prova para o Espiritismo? Onde o mal predomina. Então, nós temos uma desvantagem numérica de número de habitantes sobre nós e temos que a desvantagem também de onde há uma predominância do mal. Então, nós, qualquer um de nós, não só nós espíritas, qualquer criatura na face do planeta que queira se tornar uma pessoa melhor, ela vai ter, desculpa a expressão do jovem, tem que ralar muito. Ela vai ter que se esforçar muito. E não é esforçar de vez em quando, quando vai na casa espírita, quando vai na igreja. Vai ter que esforçar todo segundo da vida. Para que ele possa fazer, eu vou estabelecer uma meta e vou seguir essa meta. Ela tem que ser teimosa. Porque, além de tudo isso, as nossas imperfeições que nos trazem. Então, a primeira coisa que André Luiz fala aqui no iniciozinho, que nem todos serão atendidos na casa espírita, que há uma seleção. Porque nem todo mundo que está ali, do plano espiritual, dos benfeitores e dos encarnados, tem condições de atender aquelas diferentes posições espirituais. Olha como é que ele fala. Ele diz assim: variados grupos de pessoas ganhavam ingresso na intimidade da casa, mas no pórtico experimentava a separação de certos espíritos que se seguiam, espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes. Então, esses não é que estão abandonados pela misericórdia divina, mas naquele momento, naquela casa, naquela estrutura, não tinha condições de atender. Então, você vê, é uma seleção, porque senão a casa ia desestruturar, não ia ter trabalho. Então, esse capítulo ele fala do mandato mediúnico. E conta a história da Ambrosina. Eu acho que depois vocês devem continuar com o estudo, porque tem muita coisa importante, estou pegando geralzão. A Ambrosina é uma médium. Aqui fala que ela optou por não casar, de ficar solteira, uma pessoa que teve grandes desafios na vida, muitas dificuldades, mas ela persistiu. É aquela teimosa. Persistiu. E por causa dessa dedicação, apesar de todos os desafios, ela recebeu um mandato mediúnico. É uma coisa curiosa. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, como é que uma pessoa recebe um mandato? A gente sabe quando um político recebe um mandato. O povo elege, e ele vai lá, um deputado, um senador, um vereador, seja que for, né, um reitor de uma universidade, é um mandato. Nós todos aqui temos um mandato, ela tem um mandato, é o presidente da instituição. Então, nós todos temos um mandato. Então, aí vem o apóstolo Paulo e grita para a gente assim, bem alto no ouvido da gente, dá conta da tua administração. Então, no caso da Ambrosina, no caso nosso, no nosso trabalhozinho, do presidente do CIN, qualquer trabalho, eu sou coordenador no grupo de paz, eu sou passista na casa espírita, eu sou dialogadora, é a minha administração, eu tenho que dar conta. Eu tenho aquele mandato. No caso da Ambrosina, é um mandato mediúnico, foi uma concessão que foi dada pelo plano espiritual, por espíritos esclarecidos que deram a ela. Por quê?
porque ela enfrentou todos os desafios, perseverou, então ela tinha condições de auxiliar pessoas através da mediunidade. Ela poderia auxiliar tanto os desencarnados quanto os encarnados. Ela não era uma ledora de sorte. Ela não é aquela pessoa que vai lá e faz uma consulta. Isso aí não tem mandato mediúnico. Isso não é nem prática espírita. Na verdade, ela era uma pessoa que era um instrumento para o plano espiritual utilizar para ajudar aqueles que estavam passando por grandes provações, seja encarnados ou desencarnados. Então, quando ele define o que é o mandato, ele fala assim. Onde é que eu botei aqui a separação? Vamos ver. Ela possui, não, é esse aqui não, é esse aqui não, deixa eu mostrar. Eu separei aqui e eu mesmo já tirei do lugar. Aqui. Eu queria ler as palavras. Respondeu a Alba Satisfeita. Um mandato mediúnico reclama, ele fala anteriormente que foi uma concessão pela vida que ela levou, pela dedicação, pela sinceridade, pelo esforço, por tudo isso. E aí ele explica, um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação da autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médico se oferecer as necessárias garantias. Então, ela, Ambrosina, ela tinha qualidade, não só qualidades morais, de bondade, de amor ao próximo, desejo de auxiliar, mas ela tinha disciplina, ela tinha conhecimento, ela tinha ordem. E mais, para isso, ela recebia o auxílio do alto, porque senão ela sozinha não dava conta. Teria como. E o interessante é que na segunda página desse livro, verso aqui, ele fala que para ela, mesmo com aquelas faculdades mediúnicas ampliadas, que a pessoa pode ser de uma mediunidade bem ampliada, bem desenvolvida, não ser espírita, ou usá-la para o mal, isso não quer dizer nada. Mediunidade é meio, é um processo de comunicação como outro qualquer. O WhatsApp é um meio de comunicação. A mediunidade é um meio. Agora, o uso que nós fazemos dessa faculdade é outra coisa completamente diferente. Mas ela tinha todas as qualidades morais necessárias para o trabalho, ela tinha uma perseverança, ela tinha disciplina, ela tudo, mas mesmo com toda essa capacidade dilatada de ouvir os espíritos, de perceber os espíritos, de entender, mesmo com tudo isso, ela precisou, olha que coisa interessante, quando ela recebeu o mandato, o plano espiritual implantou na cabeça dela um aparelho. Implantou como se fosse uma espécie de GTS que implantou. Porque aquele aparelho que estava aqui, ele fala que entre o cabelo dela estava um aparelho, na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz a maneira de delicado adorno. Quem olhasse pensava que era um enfeite, lá no plano espiritual, porque no plano físico ninguém estava vendo, a não ser os videntes. Pensava que era um enfeite que ela botou ali, mas era um amplificador. Eu penso mais que como o GBS, sabe? Porque aquilo ali, em qualquer situação, em qualquer momento, ela podia ser localizada. Então, parece mais um GTS do que um... E, ao mesmo tempo, ele era um amplificador, que na hora que ela tivesse risco, aquilo devia emitir algum sinal, eu supondo, né? Porque do jeito que ele explica aqui nas outras páginas, e automaticamente ela era localizada. Naquele processo de auxílio, for auxiliar alguém que pudesse prejudicar, entende? Então, era ao mesmo tempo que era um aparelho, apesar de toda a faculdade mediúnica, ela recebeu isso. Como se fosse um radar. Como se fosse um radar, né? Com um radar, uma coisa que localizava, e mais era assim, de ação imediata. Exato. Né? Pegou, sinalizou e tudo. E mais à frente, que eu só queria fazer esses comentários sobre isso, para vocês lerem nas entrelinhas, é que ela,
e tem vários momentos importantes, um capítulo pequenininho, em que a Ambrosina também, além de todo esse cuidado, colocou um aparelho. Eu não sei se foi um implante, como a gente coloca um chip, eu não sei. Ou se foi um implante, ou mas estava lá, na cabeça dela, no meio do cabelo. Estava lá. Possivelmente era uma coisa mais fixa para que eles pudessem localizar. E é claro que não era na cabeça, era no perispírito. Era no perispírito dela. Tinha que ser no perispírito, porque se fosse na cabeça, ela batia a mão de carro. Ou tinha um acidente arrancava. Não é físico, é no perispírito, no cérebro, na cabeça, no cérebro perispiritual. Então, eles perguntam se ela, com todos aqueles recursos, que ela recebeu aquele mandato, será que ela poderia falhar? Ela falou, como não? Não é um atestado de santidade. Ela vai ter que se esforçar todo dia para garantir, para cumprir aquela missão. Porque ela mereceu, ela aceitou quando lhe foi concedido aquele mandato e ela estava cumprindo. Mas ela pode, como a gente viu ao longo da história do espiritismo e do próprio cristianismo. O Judas foi um que falhou no mandato dele. Mesmo o Valdo Vieira, que trabalhou com gente, falhou no mandato. Então, o fato da pessoa ter uma capacidade mediúnica, o fato até de ter um mandato, ela pode falhar. E a falha, ele destaca, é sempre de natureza moral. Sempre de natureza moral. Então, diante disso, a gente, trabalhando essa ideia do mandato mediúnico, nós vamos falar algumas coisas aqui. Eu vou tentar ser mais objetiva para dar tempo da gente, para ouvir mais vocês, eu acho que é mais interessante assim. Então, o mandato mediúnico é a mediunidade caritária, no verdadeiro sentido de caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Outro sentido de caridade. Fazer os outros o que eu gostaria que os outros nos fizessem. De outro jeito. O nosso, vamos dizer assim, nosso divisor de água é fazer o outro que gostaria que o outro fizesse. Se a gente começar a botar essa regra em tudo na vida, tudo, toda hora, no trabalho, em casa, no centro espírita, na rua, em qualquer lugar, fazer o outro que gostaria que o outro fizesse, a gente, pronto, está resolvida a nossa questão. Porque ninguém ama mais a si próprio do que nós mesmos. A não ser em casos excepcionais de desarmonia psíquica. Então, Emmanuel, nesse maravilhoso livro chamado Roteiro, é um livro, o melhor livro que fala o que é sintonia, o que é afinidade, que a gente aplica. Será que afinidade e sintonia é a mesma coisa? Não necessariamente. Emmanuel explica, é um maravilhoso livro. Então, nesse livro, no capítulo 26, Emmanuel fala, somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Gente, presta atenção nessa frase, Emmanuel. Nós pessoas, somos afetados por paisagem. Quem é que pode ser afetado por uma paisagem? Por pessoas e coisas que nos cercam. É que nós estamos o tempo todo interrelacionando. Uma paisagem, como nós vimos aqui, uma paisagem que você vê o mar, que você vê um rio, que você vê uma planta, ela nos afeta. E vai nos afetar de maneira diferente. Me afeta de um jeito, afeta ela de outro, afeta de outro. Mesmo um bebê afeta, mesmo que ele ainda não saiba se expressar como nós nos expressamos, ele se expressa, mas está afetando. Porque tudo é onda. Esse livro aqui, na introdução desse livro, Emmanuel usa uma expressão, raios, ondas, médiums e meios. É o que nos afeta. Às vezes o fato de a gente estar calado e não sentir nada, não tem nada, eu sou uma porta, mas está afetando. E às vezes a gente só percebe isso mais tarde. Pessoas e coisas o tempo todo. Então, nosso papel enquanto ser humano, porque a mediunidade é a faculdade psíquica do ser humano, é saber selecionar o que é bom, neutralizar ou afastar o que não é bom. A nossa grande desafio na vida, aqui no plano espiritual, na próxima encarnação, em qualquer encarnação, não é ser médio ou deixar de ser médio, é de receber informação, percepção ou não, é saber selecionar o que é bom para a gente e o que não é. Quando nós chegamos a esse ponto, que aprendemos, e isso quem nos ensina hoje, que está nos dando muito auxílio, é a ciência, a neurociência.
está conseguindo chegar lá e nos auxiliando. Eu peguei aqui uma frase, a gente começa a ver que o conhecimento é universal, os grandes conhecimentos da humanidade estão em todos os povos. Então, Lao Tse, que foi um grande filósofo, né, ele não era religioso, filósofo chinês, ele dizia, vigie os seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, eles se tornam ações. Vigie suas ações, eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Vigie o seu caráter, ele torna o seu destino. Então, nós somos construtores do nosso destino. E são regras simples, né? Você vê uma pessoa lá, quantos mil anos do Cristo? A China estava no início, quando os capelinhos vieram para cá. Você imagina que é uma coisa antiga. Então, vem esse grande filósofo, fala uma verdade dessa. Então, nós somos construtores, nós somos portadores de livre-arbítrio. Agora, nós temos que aprender a construir isso, para construir bem o nosso destino. Outra coisa que o André Luiz nos lembra, nesse capítulo, em outro desse livro, e em outros livros dele, é que tudo, a conduta moral e o tipo de influência. Às vezes não somos bons, ou temos uma conduta moral, assim como o enfeite do bolo. Mas o bolo, o miolo do bolo, não é bom. A gente vai comer, coisa ruim, larga para lá. Acha sem graça, acha muito doce. Então tem um defeito. Porque o problema todo é isso. O problema não é o que está por cima, não é a superfície, não é o verniz. É o que está lá dentro. E nós temos que aprender a melhorar o conteúdo. Aí como é que eu vou melhorar o conteúdo, meu Deus do céu? O curso Estudo e Prática da Mediunidade é assim, autoconhecimento. É a coisa mais difícil do mundo, gente. Pelo menos para mim, o maior desafio é o tal do autoconhecimento. Quando a gente pensa que está melhorando, vê que não está. O autoconhecimento passa muitas rasteiras na gente. Então, pelo autoconhecimento, a gente começa a impor. Nós ficamos assim, rigidamente impondo conduta mental, moral, porque nós, às vezes, falhamos muito em outras encarnações. E com a nossa conduta, melhorando a nossa conduta moral, nós vamos melhorar, aprender a selecionar as influências de encarnado e desencarnado, que me agrada, que não me desagrada. Então, na verdade, quando a gente fala obsessão é um processo. Obsessão, os dois têm culpa no cartório. O que obsedia e o que é obsediado. Porque fez o quê? Houve afinidade e houve uma sintonia. Então, é um processo. A nossa atitude mental tem que ser vigiada. Não adianta ficar comendo, fazendo jejum. Não adianta isso. Se eu quiser emagrecer, ter alguma doença, tudo bem, tudo é válido. Mas eu digo assim, para o desenvolvimento psíquico, nós temos que fazer uma dieta mental, de palavras, de atos, de pensamento, o tipo de alimento que a gente está ingerindo mentalmente, essas coisas. Porque aí ela vai estabelecer um padrão vibratório na nossa vida e os espíritos no livro, nesse livro, no Domínio da Mediunidade, no primeiro capítulo, fala do psicoscópio. Que André Luiz, que ainda estava acostumando lá no plano espiritual, ficou 10 anos no umbral, estava mais ou menos aprendendo o que era mediunidade, que ele veio conhecer no plano espiritual, ele teve que botar o psicoscópio, que era uma espécie de óculos, que parece esse óculos de realidade virtual que a gente vê vendendo aí, ele não conseguia, ele como naquele espírito que já tinha passado 10 anos no umbral, já tinha passado pelo aprendizado no solar, ver, fazer leitura no perispiritual, nem do encarnado e nem do desencarnado. Então, ele precisava de um aparelho, de um óculos especial, digamos assim, para ele ver as coisas. Então, ali, por esse óculos, pelo psicoscópio, se faz um padrão vibratório. Conhece tudo. E do mesmo jeito que os bons espíritos sabem o que nós podemos fazer, quais são as nossas perspectivas, como a projeção estatística. Aqueles que estão querendo nos prejudicar, isso também faz, porque tecnologia é para todo mundo. Não existe tecnologia boa, mas existe tecnologia, o uso dela que é bom ou mal. Então, do mesmo jeito que o malfeitor, o bandido, o criminoso, o violento, o mal usa tecnologia, os bons também usam.
toque difere a finalidade. Então, do mesmo jeito que os benfeitores sabem que é nosso padrão vibratório, sabem quais são os outros também sabem. Os outros também sabem. Então, nós temos que essas coisas aqui, a lei de afinidade, espíritos afins, por que eles estão afinizando comigo? Como é que está a minha emoção? Como é que estão meus pensamentos, minha razão? E sintonizar na mesma faixa. Isso a gente aprende em toda a mediunidade. Tem exercício, mas que André Luiz, que claro que foi tirado dos livros dele. Emmanuel nos fala outras coisas. Eu estou dando aqui só algumas ideias gerais que nascem só desse capítulo e outro. Sempre que possível, onde estejas e onde passe, sempre que possível, onde esteja e onde passe, deixa um sinal de paz e luz para aqueles irmãos que estão vindo na retaguarda. A fim de que não se perca no rumo certo. Aonde que a gente vê? Seja gentil, dá um sorriso, faz um carinho, deixa uma palavra amiga. Mesmo que nós ainda não sejamos 24 horas assim, mas vamos nos esforçar a adquirir esse comportamento. A pessoa nos irritou, guardemos silêncio, não fazemos gestos que indicam ironia, que está com raiva, com nojo. Vamos começando com essas primeiras, é como ele fala, um pequeno sinal de paz e luz. Ontem foste o que era, amanhã serás o que fizeste de ti. Hoje, porém, é o que tu és. Por isso mesmo, não te detenha. Aproveita para realizar o bem que deves já e possas fazer. E começa com essas coisas pequenas. A prática mediúnica para produzir bons resultados, para chegar a um estágio de mandato mediúnico, de receber essa concessão espiritual, solicita ao médium o quê? O estudo, equilíbrio emocional e harmonia espiritual. As pessoas os espíritos mais racionais são aqueles da mediunidade, aqueles que conhecem a mediunidade, porque eles aprendem a separar o joio do trigo. Ele tem que aprender o que é mistificação, o que é o animismo exacerbado, porque existe o fenômeno, o anímico existe. Todos nós somos o fenômeno anímico mediúnico, ele é a nossa vontade. Mas ele tem que aprender, e aprende não é pela emoção, não. Aprende pela razão. Então, quando vocês quiserem saber a respeito de alguma coisa de mim, pergunte para o estudioso da mediunidade. Ele é o mais racional do espírito. Entendeu? Porque ele vê as coisas não com emoção, porque é amigo, tadinho, não. É isso não. Não existe ninguém tadinho no mundo. Ele vai dizer isso aqui, essa mensagem é uma mistificação, não é do Espírito, por isso. Por quê? Porque ele conhece a mensagem do Espírito, conhece o pensamento do Espírito. O Espírito mais mistificado do planeta, eu acho que do universo até, é o do Bezerra de Menezes. A gente vê cada coisa que é atribuída a Bezerra de Menezes, e fica assim, ó. Porque Bezerra de Menezes não é aquilo. Não é aquilo que ele fala. Mas a gente vê tanta gente colocando palavras na boca do Bezerra, na boca do Chico, na boca do Divaldo, mas principalmente Bezerra de Menezes, para mim, é o espírito mais mistificado que existe. Então, por quê? Porque é uma pessoa que tem uma linguagem simples, é muito amoroso, então faz tudo. Então, nós precisamos, possivelmente, estudo, equilíbrio emocional e harmonia espiritual. É pouco, mas é muito para nós que somos perfeitos. As imperfeições morais dificultam ou impedem o exercício da caridade. E não é só a caridade no sentido de prática mediúnica, de ajudar as pessoas necessitadas, encarnadas ou desencarnadas, no atendimento fraterno, por exemplo, atendimento espiritual. Mas em qualquer situação, até na própria filantropia. Você pegar um prato de comida, uma roupa, em qualquer situação, são comportamentos contrários à lei de Deus. Livro dos Espíritos, questão 269. O interesse pessoal, o apego às coisas. Tem pessoas que fazem uma coisa, até uma prática mediúnica, até um conselho, até uma coisa, o interesse pessoal de se autoprojetar, como existe ego atualmente, como o ego está exaltado atualmente. A gente chega ao ponto de encontrar pessoas de grande valor doutrinário, que conhecem o espiritismo, mas não quer se ligar para o espírito, não quer se ligar a nada, quer caminhar sozinho, ou sozinha. Porque acha que ele é o maior, é tem um autoconceito muito grande, quando nós todos somos codependentes. Até por uma descrição biológica, somos animais sociais, precisamos um do outro. Então, o egoísmo
daí deriva todo o mal. Está no livro dos Espíritos, 916. Nós pensamos em nós, o que é nosso, o que é meu. O egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, do instinto, e prendendo-nos à matéria. Então, livro dos Espíritos, introdução 6. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o semelhante. Então, são coisinhas básicas. Eu já sei disso. Você mas não faz. Aí é diferente. Uma pessoa está informada, não é a pessoa que está formada. Às vezes a pessoa é um livro de conhecimento. Não tem formação. E é um processo autoeducativo isso aí. Ninguém faz por nós. É nosso. É nosso, entre nós e Deus. Nós não vamos prestar conta para nenhum de vocês que são aqui do Allan Kardec, nós que somos da Federação Espírita Brasileira, nenhum de nós vamos prestar contas para um para os outros. Nós não vamos fazer nós para agradar A nem para agradar B. O processo é nossa melhoria. Eu sei, quando a gente, em outras encarnações, a gente não tinha informação, não sabia, era ignorante, né? Deus perdoa os ignorantes. Mas agora que a gente tem a informação, eu sei, mas eu não faço por quê? Então, é para os outros fazerem, não para mim. Então a gente tem que começar, é um processo que quanto mais cedo a gente começar, melhor. É sacrificial? É. Manda a pessoa escalar uma montanha, mesmo a pessoa que é treinada, né? A pessoa que está treinada, a pessoa que sabe escalar, como é que chama a pessoa que escala a montanha? Escalador? Como é que chama? Alpinista. Dos Alpes. Alpinista. Então, é um esforço físico, tem que ter muita atenção, não despenca lá de cima. Então, tudo na vida é sacrifício. Não quero encontrar nada de mão beijada, porque não é. Não há. O médium exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas da livro dos médiuns. Um capítulo inteiro sobre influência moral. É recebido daí o cuidado de serem analisadas as mensagens com lucidez e intenção de ânimo, antes de serem divulgadas. Lá na Federação Espírita Brasileira, da época de Bezerra de Menezes, que o pessoal botou o apelido, que o Bezerra foi presidente da FEB, foi presidente 2 vezes, o pessoal fala que é o testamento de Bezerra de Menezes, botou o apelido. Bezerra falava, nenhuma mensagem na Federação Espírita Brasileira é divulgada sem que tenha passado pela LAC, doutrinária. E olha que tem uns analisadores ali que rala, a gente bateu o médico, tem que ser bom. E às vezes de vez em quando escapa. E de vez em quando escapa. Por que o Chico, que foi o médium que veio para ser o decodificador do Espiritismo, a maior parte das livros dele, mais de 2/3 dele, foi para a Federação Espírita Brasileira. Tem uma mensagem germânica que explica. Porque lá havia esse controle. E o Chico, ele era bom demais da conta, mas ele passou por tudo que ele escreveu, foi analisado. Não tem uma mensagem do Chico, nem aquelas que eram publicadas no Reformador, de uma página. Tu quer de Emmanuel? Não, vou analisar para ver se é Emmanuel. Foi o maior médium de todos os tempos, a antena psíquica do século. Então, os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades responderão por isso. Nós, mesmo que nós não tenhamos mandato, nós assumimos. Você vê o caso da Ivone Pereira, gente. A Ivone Pereira é um bom exemplo. Ela foi suicida em 3 encarnações seguidas. Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha e o outro, 3 livros que ela conta, as 3 encarnações que ela foi nas Voragens do Pecado. Na Voragem, Cavaleiro de Lumière. Ela, do Drama da Bretanha, ela foi suicida em 3 encarnações. Quer dizer, pela lei de causa e efeito pura e simples, ela teria que ver uma pessoa destroçada, um monte de carne e osso, toda deformada. Ela veio íntegra, eu conheci a Ivone. Ivone era da FEB. E a Ivone, ela se liberou pelo caminho da mediunidade. É a lei de amor. Ela escolheu o maior desafio da vida dela. Claro que ela teve ajuda lá de lá e ajuda lá de cá. Mas ela escolheu o caminho mais cheio de espinho. E ela passou por pobreza. Olha, a primeira vez que ela recebeu Memórias de um Suicida, ela não tinha dinheiro para comprar um caderno. Um caderno. Ela pegava aquele papel
De pão, e vai o aquele pão, papel pardo. passava o ferro, desamassava, ela limpa, ela chegava de um lado e de outro. A gente não consegue imaginar uma pessoa que não pode comprar um caderno. Ela não tinha. Ela passou por todo tipo de coisa. Ela seguiu a lei de amor para resgatar o passado dela de suicida, não precisou vir com toda... Ela tinha alguns problemas no cérebro, de captação, mas que era bem administrado pelos espíritos. Ela seguiu o conselho de Pedro, na primeira epístola de Pedro. O amor cobre multidão de pecados. Então ela pegou na rabada assim, 3 reencarnações como suicida, em uma só, e ela continua lá nas regiões umbralinas, na região do Vale do Suicida, ainda como espírita agora, ajudando 1.001 pessoas. Então, os médicos que fazem mal uso das suas faculdades responderão por isso. Serão punidos duplamente. É uma palavra que na época de Kardec é punido, mas é no sentido de não é que Deus vai punir. A pessoa que é o processo de culpa, porque tem um meio a mais para se esclarecer e não aproveita. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurado do que o ser que cai no fosso. Está em Livro dos Médios, capítulo. Então, essa é uma boa regra de conduta, o médium considerar esses conselhos, essas orientações, ter leitura. O médium, sem sem subestimar a posição dos demais, dos expositores, é a pessoa que mais deve estudar, porque ele não está só naquela reunião, naquele laboratório de uma vez por semana, uma reunião de 1h30, no máximo 2 horas, em plano, em comunicação com os espíritos. Não é só aquele momento. Naquela hora é fácil ser médium. Está tudo, o plano espiritual organizou, até o ar ambiente, ionizou, fez tudo, melhorou. Do lado de cá está todo mundo disposto a colaborar. Eu quero ver 24 horas por dia ser médico. Isso Emmanuel fala esse área dos médicos. O grande desafio não é na reunião mediúnica. O grande desafio é durante o dia todo. Porque uma faculdade humana, psíquica, ela não fecha quando a gente está fora da reunião. Ela é 24 horas funcionando. Por isso que aquele início eu falei das influências e tudo isso. E aqui em Mateus, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Se um dia nós somos chamados filhos de Deus, e recentemente Bezerra de Menezes deu uma mensagem chamada Filho de Deus, eu vou até passar para você, viu, Rafaela, porque no Brasil nós estamos comemorando 70 anos do Pacto Áureo. E na véspera da comemoração, na antevéspera da comemoração, que foi num sábado, na reunião de quinta-feira, Bezerra de Menezes deu uma mensagem bonita, bem simples, bem do jeito dele, sobre filhos de Deus. Nós estávamos tendo uma visita para aquela reunião no final de semana, queria comemorar os 70 anos do Pacto Áureo. Tinha muita gente do Brasil, tinha até pessoas de fora, inclusive do Canadá, a Sandra Lúcia, que estava lá, tinha várias pessoas. E o doutor Bezerra comunicou que naquele final de semana nós teríamos representantes, um padre católico, que numa encarnação anterior, ele nasceu, não sei onde que ele nasceu, ele era um padre católico, depois ele andou por essa América do Sul todinho, depois no final da vida dele ele foi ser missionário na África. E lá ele morreu. Então lá, naquele contato com a pobreza, com dificuldade, não tinha luz elétrica às vezes para ler o próprio Evangelho, ele começou a compreender o papel da Igreja Católica. Ele começou a ver que ele era apenas um filho de Deus, que não era mais nada que isso. O Bezerra também falou que estava presente um rabino, que esse rabino, ele nasceu aliás, é interessante eu lembrar disso agora, que ele nasceu lá em Jerusalém, naquelas regiões ali, não sei se foi exatamente em Jerusalém, naquele lugar lá, e ele viajou muito, porque um dia ele conheceu o cristianismo, ele começou a comparar o judaísmo com o cristianismo. E ele ficou tão empolgado que ele veio para o Canadá, ele desencarnou no Canadá, por isso que eu lembrei isso. Que ele conheceu no Canadá, é uma coisa para vocês pesquisarem, se acharem, manda para mim. Que ele encontrou aqui no Canadá um grupo
de pessoas que estudavam o judaísmo e o cristianismo. É bom vocês verem, acham isso por aí, se acharem, eu quero saber isso. Então, ele me desencarnou aqui. Eu estava estudando, fazendo essa ligação. Mas no final da vida, quando ele comparava o cristianismo com o judaísmo, ele falou, nós somos apenas filhos de Deus. Nada mais que isso. Ele citou a presença de uma pessoa, um representante do Islã, um islamita, um muçulmano, eles não gostam que fale islamita, não é muçulmano. E ele falou que ele viveu a vida toda naquela região, que ele não podia sair. Mas que ele era muito estudioso. Então ele chegou no final da vida, que ele teve um contato com o cristianismo e que ele viu que ele, por essa frase, bem-aventurados que promovem a paz, que serão filhos de Deus. E ele começou que ele era um filho de Deus, nada mais que isso. Ele não era um muçulmano, ele não era isso, ele era um filho de Deus. E, por fim, tinha um representante protestante que nasceu na Alemanha, isso eu gravei, nasceu na Alemanha. A família dele era família de pastores protestantes desde a época de Lutero. É uma tradição. O pai dele, inclusive, era pastor protestante. Mas ele foi para a Inglaterra para estudar teologia. E na Inglaterra ele teve contato com o anglicanismo. E ele chegou com ele, era apenas o primeiro. Esses estavam ali com aqueles grupos todos para aprender, porque eles estavam promovendo as futuras reencarnações. São espíritos que vão vir para modificar a face da Terra, no conceito de religião. Mas eles chegaram, se conheceram todos eles no plano espiritual. E o Bezerra deu essa mensagem chamada Filhos de Deus. Se você quiser, no dia do seminário, eu posso passar e você pode distribuir. Bom, então nós temos só 15 minutos só. Eu vou parar por aqui, que eu acho que eu já dei um apanhado geral. Eu queria encerrar com essa mensagem de Adolfo, bispo de Argel, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então, isso aí é uma coisa que fecha porque que a Ambrosina, ela recebeu esse mandato. Não foi só as qualidades mediúnicas, a capacidade psíquica, nem o sacrifício que ela passou na vida, porque aquele sacrifício fazia parte do planejamento encarnatório. Era débito que ela tinha que resgatar. Mas ela ascendeu pelo mandato mediúnico por causa da caridade que ela praticava, no verdadeiro sentido. Tá bom? Então, agora eu estou à disposição de vocês. Quero Pergunta. Tem um copo assim embaixo. Pergunta, gente. Fala, Clésia. Os primeiros slides que você falou, né? Acho que estava dito lá. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Mesmo que eu estou com o aparelho de audição, não é de surdez, de audição. Os primeiros slides que você mostrou, você estava dito lá, né? Que influência sobre nós, né? Que pode nos influenciar também paisagens, pessoas e coisas. Coisas me chamou a atenção. O que você acha? Como é que é o seu nome? Clésio. O que você acha que pode ser? Paisagem a gente sabe. O que são coisas? Arquétipos, estado mental, alguma coisa que tipo. Ações, o que vocês acham? Quem gosta de falar? O que vocês imaginam que seja coisas? Eu pensei em arquétipos. Um arquétipo? Pode ser um arquétipo, que nos fala, mas pode ser um arquétipo, uma coisa que nós trazemos desde a nossa formação como espírito, uma lembrança, mas quem diria outra coisa? Por exemplo, se vocês forem ali na rua, a gente vê um atropelamento. Isso seria coisa, pessoas ou paisagem? Hein? Um atropelamento. Como é que se enquadraria esse atropelamento? Como é que nós enquadraríamos? Tem pessoas envolvidas. Podia ser um atropelamento do animal, mas vamos supor que seja de pessoas. Tem pessoas envolvidas. Mas o ato, ações, são coisas. Né? Ou a falta de ação, a omissão. Você vê uma pessoa sendo agredida e você não faz nada. Omissão. Ou não chama a polícia, não faz qualquer coisa assim.
Pode ser um arquétipo, alguma coisa de um hábito que já está inerente, né, em nós, que vem da nossa memória integral, como diz Jung, isso é bem junguiano, pode ser isso. Mas eu acho que a mãe estava simplificando. Eu acho que ele estava dizendo do dia a dia. Eu vejo essa parede, chega na casa da pessoa, eu vi isso. Uma mãe, uma amiga minha, falou assim, lá na casa da minha filha, que minha filha está com as ideias muito estranhas agora. Ela disse que ia pintar a casa dela. Eu vou lá, uma mãe altamente controladora. Então, quando ela chegou lá, realmente, uma parede assim, inteirinha pintada de preto. E a outra do lado de cá, pintada de vermelho. Estava eu, a mãe e uma outra amiga. A mãe falou, eu não estou falando de um lado vermelho vivo. Aí a amiga que estava lá falou assim, mas é que ela do Flamengo. A mãe ficou com ódio, a filha ela ficou espumando. Olha como é que ela está doida, desequilibrada. Uma parede vermelha, era vermelho vivo mesmo. A porta de entrada, 3 paredes, uma vermelha, eu nem sei qual era a cor da outra. Aí a menina, mais jovem, vai ver que ela é torcedora do Flamengo. Aquela coisa, ali podia ser chamada de paisagem, mas aquela fala, ela pode ser torcedora do Flamengo, desmontou aquela raiva da mãe. A mãe falou, pode ser que seja, pode ser que seja. Mas por que a filha fez isso? Para provocar a mãe, que em psicologia tem uma coisa chamada ato falho. Ou ela faz porque ela não pode responder à rebeldia, à raiva do que está dominando, ou, por exemplo, a mãe fala para a filha, vai chover, não esquece de levar o guarda-chuva, sombrinha. A filha ouve, é educadazinha, na hora de sair, esquece. Você está esquecendo a sombrinha. Tá bom, daqui a sombrinha. Ela sai com a sombrinha. Você não está abrindo, não está vendo que está chuviscando? A mãe vai e abre lá, controladora. Quando ela vai para o trabalho, seja lá para onde for, ela perde a sombrinha. Em qualquer lugar ela perde a sombrinha. Porque é chamado ato falho. Conscientemente ela está com raiva, está se rebelando contra aquela hora. Então é chamado ato falho. É porque ela não quer realmente ser controlada. Então, aquelas coisas, pode ser coisas mesmo, pode ser um cheiro, pode ser. Seu vizinho estaciona 5 milímetros dentro da sua vaga na garagem. Pode ser, que desencadeie aí. Pode ser, muitas vezes. Qualquer coisa de mental. Mental, na verdade. Tem vezes que. Pode ser mental, pode ser tudo. Eu digo o seguinte, é alguma coisa que te provoca o seu estado mental. Provoca o seu estado mental, provoca a sua emoção. Às vezes pode ser um sorriso de uma pessoa que vai te tirar do equilíbrio completo, que às vezes não é coisa nem dessa existência, é de outra, que você lembra daquele som, daquela maneira, daquela fisionomia, alguma coisa que te tira do... Vem uma recordação, acessa o consciente, e às vezes a pessoa está brigando, está tendo uma discussão. A outra pessoa cala, mas ela bota um sorriso bem leve. A outra mata, dá conta nada. Mas ela não falou nada, em Deus ela não falou nada, mas ela falou. Não foi alto. Só não pronunciou. Então, só não pronunciou, viu? Então, o médium, você vê como é que a tarefa, não é médium, nós todos somos médios. Nós começamos a dizer, porque tem uma coisa entre mediunidade e percepção, todos nós podemos perceber. E aquele pessoal que está lá no Vale do Silício, aquele cabeça inteligente, da Google, da Apple, de tudo, altamente criativos, eles são grandes médios, eles nem sabem o que são. Eles pegam as coisas no ar. Por quê? E pega aquela coisa, e o pior, ou melhor, não sei, depende da visão. Ele transforma aquilo no negócio, no capitalismo, vai render lucros do material. Mas você nota que porque que hoje qualquer empresa de segunda, de terceira categoria está querendo essas pessoas criativas. Porque a pessoa chega lá com a toda rasgada na roupa, não toma banho não sei quantos dias, a barba espetada, fazendo o homem da caverna. Não é mais aquele terninho, aquela mulher certinha, então eles querem a cabeça dele. É a criatividade. E essa criatividade são pessoas que percebem as coisas. E isso pode ser desenvolvido.
A gente aprende a ter percepção. A gente aprende. Isso não é uma coisa que a gente vem com esse dom. Entendeu? Você vê que a Ambrosina, ela precisou de uma ajuda do aparelho. Até porque tinha coisa tão intrincada nos problemas dos espíritos encarnados e desencarnados que ela não teria condição. Então vinha aquele radarzinho lá que dava para ela, como ela era média, ela captava o pensamento do orientador. E tinha ou como falar ou como proceder, porque nem sempre é falar, nem sempre é dar orientação. Às vezes é não orientar, é ficar esperando. Ficou claro? Acho que ficou, né? Igual a pergunta, né? O que mais? Eu tenho uma específica, Marta, que não é bem uma pergunta, mas assim, muitas pessoas, elas têm o desejo de terem, por exemplo, um mandato mediúnico, sem pensarem na trajetória, por exemplo, que a Ambrosina precisou ter, né, para com isso, para hoje, para conseguir, né, na época, ter o mandato mediúnico. Os perigos que podem acontecer, da gente ter esse desejo de ter aquela mediunidade, sem ter a cautela, sem ter a disciplina, sem ter o estudo, porque pode nos levar a grandes buracos, né? Olha, querer, nós vivemos numa democracia, do plano que é uma democracia maior. Nós não vivemos numa sociedade de direito, né? Como em alguns países existe. Em algumas ditaduras, né? Algumas religiosas, né? Inclusive. E no plano de a gente tem direito de ter o que quiser, porque nós somos seres livres, nós somos seres livres. Nós podemos querer ter as coisas. Mas não basta só vontade. A gente pode sonhar, particularmente, bem que eu gostaria de ter um mandato mediúnico. Agora, eu estou disposta a fazer os investimentos, eu não falo nem sacrifício, os desafios, porque tudo na vida tem sacrifício, qualquer coisa tem sacrifício, tudo. Não tem nada. Um sacrifício maior, outro menor, às vezes uma coisa banal para a gente, passar pelo frio de Toronto, é um desastre, mas para outro é um prazer, que mora nos lugares muito quentes, isso aqui é uma bênção. Então, o que é ruim para um pode ser bom para outro. Agora, nós sabemos se nós estamos preparados para esses desafios. Então, eu acho que nesse ponto, por isso que eu falei que o pessoal que lida com a idade é o pessoal mais racional. Bom, eu quero ser um bom médico. Hoje eu me contei de ser um bom médico, é razoável. Mas o que eu tenho que fazer para ser bom médico? Eu tenho que fazer isso, fazer isso. É escrever no papel, igual a gente na empresa, dentro de casa. Amanhã eu vou fazer um almoço, vou fazer um jantar, eu tenho que fazer compra no supermercado, ou eu tenho que fazer um planejamento estratégico. É estratégico mesmo. O que eu faço para atingir o alvo? O Paulo nos ensinava isso. Caminhemos em direção ao alvo. Então, a gente pode... Como é que a gente vai fazer isso pela emoção? A emoção vai alimentar a vontade. Vai botar a cabeça no funcional. Primeira coisa, eu tenho que me moralizar, tem que ser melhor. Não só na fala. Eu tenho que, de fato, conhecer, ser mais caridoso, ser mais tolerante, ser mais paciente. Aí a gente começa a escrever quais são... É um exercício que tem no curso do Estudo e Prática da Mediunidade, a gente propõe o seguinte exercício. Você pega um papel, ou no iPad, ou no notebook, do lado, numa coluna, você coloca as suas qualidades. O que você acha que você já adquiriu? E nós sabemos. Perguntar, qual é a sua qualidade? Qual é a qualidade que você acha que tem? Fala aí. Qualidade que eu acho que tem? O que você acha que em termos de... Qualquer qualidade. Qual que você acha? Olha, eu acho que eu sou boa nisso. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Social. Qual é a sua qualidade? Minha qualidade? Assim, minha qualidade... Gosto de estudar. Gosto de estudar. Qual é a sua realidade? Gosto de cozinhar. Gosto de cozinhar. Vou estudar com cozinhar, deu bem. Dá pra fazer teu chefe aí, uma coisa. Qual é a sua qualidade? Acho que eu gosto de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Qual é a sua qualidade? Acho que eu sou esforçada. Você? Gosto de estudar também. Gosto de estudar. Quem é aqui que acha que não tem nenhuma qualidade?
Todos nós sabemos o que tem de bom, o que tem de ruim. Eu não vou perguntar para você, você corre no risco, eu não vou perguntar qual é o defeito, não vou perguntar não. Então, por exemplo, eu vou me citar a mim mesma, mas se alguém fala comigo, está proibido, pois acabou. Eu vou derrubar todas as barreiras, porque eu tenho uma necessidade de ser de outras vidas, de liberdade, de ser livre. Então alguém falou, eu não posso, claro, não é insanidade, que você não pode, você é incapaz, não tem esse lance comigo não, eu vou provar que eu sou capaz. Eu acho que essa é a minha maior perseverança. Agora, então voltando ao exercício, na coluna você coloca aquelas qualidades que honestamente você acha que tem. E na outra coluna, você coloca aquilo que precisa melhorar. Não vou falar defeito, o que precisa melhorar. Ah, minha filha? Eu conheço gente que prega no banheiro, naquele espelho, e faz isso e vai atrás, especificamente. A gente tem que melhorar moralmente. Eu quero ter um mandato, me diz, quero ser um bom médico. Eu tenho que melhorar moralmente. E começa dentro de casa. Não precisa anunciar para ninguém, a partir de agora eu vou melhorar, porque é fracasso falar isso. É a melhor surpresa. Nossa, mas você está tão mudada. Aí alguns vão falar, isso não está certo, está tendo alguma coisa errada. Você já viu pessoas que são obesas, que querem fazer regime para emagrecer? Como é que as pessoas desanimam? Nossa, menina, você está emagrecendo demais, você vai ficar doente. A pessoa está passando fome, comendo as unhas. E a pessoa, os defeitos, vai ali, não fala para ninguém não. Uns vão elogiar, outros vão criticar. Outra coisa é estudar. Quem gosta de estudar já ganhou meio caminho. Que vai fazer aquilo por prazer, o outro às vezes, ai, meu Deus, estudar as obras de Kardec, eu não vou estudar, linguagem do século XIX. Mas é interessante que fala a linguagem do século XIX, mas gosta de ler o Rei Lear, gosta de ver, quer acabar? Quer que vê o Rei Lear, de Shakespeare, de Hamlet. Ninguém sabe que está lendo Hamlet, mas está vendo os filmes aí, mas é Hamlet. Mas que foi lá do século XV, século XVI, gosta de ler os filósofos da antiguidade, os epicuristas, todo. Mas ninguém sabe. Mas aí vai do filósofo lá na Grécia Antiga falava isso, o Lao Tse, sei quantos séculos, milênios, não é nem século, milênio. Aí a pessoa fala, não, mas tem tanto tempo. Mas quando fala de estudar a linguagem do século bem objetiva, bem positivista, bem instrutiva, educativa, princípio, meio e fim, igual está no livro dos médicos, capítulo 3º, primeira parte, do método, ele explica direitinho, o método mais racional, até cartesiano em algum ponto, apresentação do tema, desenvolvimento da ideia ou tema, conclusão. E se tiver algum antítese, fala, é isso, é o que nós estudamos na universidade para fazer mestrado, para fazer doutorado. Uma pessoa que queira fazer mestrado, doutorado ou conclusão do curso, tem que saber introdução, o tema, desenvolvimento do tema, conclusão ou síntese, se tiver alguma ideia contrária, uma antítese. Mas nós achamos ruim estudar Kardec, porque ele é bem desse jeito, ele é bem racional. Aí eu falo, junta 2 em casa, 3 em casa, na rua, na universidade, no intervalo do almoço, do trabalho, junta 3, 4, fala pela internet, fala pelo Skype, comece a estudar, faz uma conferência, uma vez por semana, 1 hora, mas estude. É a segunda coisa, isso é sacrifício. Para quem gosta de estudar é prazer, mas para quem não gosta é de matar. Mas a pessoa não quer ser bom médico. Melhoria moral, estudar e pôr em prática. Aí que vem todo o sofrimento. Que estudar, na teoria, falar, até pensar é bom, mas na hora de colocar em prática, o esforço é dobrado. Então, mas não tem outro caminho. O caminho é esse. Tem jeito. Os medos. As pessoas que têm medo, né? Hein? Os medos. Os medos. Os medos. E outra Porque coisa... alguns querem, né? Mas os outros ficam... Tem pessoa... Aí a gente aprende uma coisa. É Sônia? Seu nome? Simone. Simone. Já misturei? Simone,
nesse momento que a gente está construindo o nosso destino, eu não estou construindo dela, eu sou solidária com ela, quero ser caridosa, mas eu tenho que pensar em mim. Não é ser egoísta. Se a outra tem medo, eu vou tentar ajudar a que pode, mas eu tenho que me preocupar com a minha caminhada. Porque é aquela história da porta estreita. Quem vai atravessar a porta estreita é individual. Do lado de cá tem gente empurrando para te ajudar, do lado de lá tem gente com a mão estendida, mas quem vai passar pelo portal somos nós. É um de cada vez. Então, tem pessoas que têm medo. Então, para isso, existem palestras, existe o atendimento espiritual na casa espírita, existem os cursos regulares, que Kardec fala no projeto 1868, porque lá ele cursos regulares do espiritismo, que a pessoa vai desmistificando, mas tem realmente pessoas, no caso da mediunidade, que não estão aptas para ir para o grupo mediúnico. Não é porque ela tem uma doença mental ou afetiva, não é por isso não. Ela normaliza, assim, em termos mentais, está perfeita. Mas ela tem medo. Bloqueiam, né? Elas às vezes bloqueiam, né? Tem uns bloqueios, que são razões que às vezes essa pessoa ela pode ser médium, por exemplo, ela dá aula para criança, ou para jovens. Você já pensou pegar 40 espíritos para você, 30 espíritos dentro de uma sala de aula? Ele tem médium bom. Porque uma coisa é você estar numa reunião mediúnica, receber mensagem do espírito e transmitir, ter um dialogado. Outra hora é você entrar numa sala de estudo, ter 30 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, e você vai ter que administrar aquilo. Isso aqui é médium bom. Mas a pessoa pensa que mediunidade é só aquela que está no grupo mediúnico. Não é todo mundo que está apto para ir. Por exemplo, uma pessoa que é muito agitada, que não consegue ficar 2 minutinhos quietinha para concentrar, ela não tem um perfil para isso. Ela pode até querer aprender, fazer um esforço. Pode. Então, hoje em dia, o estudo na mediunidade do Pai Espírita, a pessoa faz para aprender, mas no final faça uma avaliação. Eu vejo muita gente falando, não é minha praia. Eu vou ser palestrante, eu vou ser passista, eu vou ser isso, porque para mim tudo é mediunidade. Mas eu não quero ir para um trabalho mediúnico. Eu vejo pessoas falando, nessa fase da minha existência, que eu estou tendo filho, que eu estou na fase de reprodução, que eu estou na fase de estudo, eu vou faltar muito, então eu prefiro nesse momento não ir. A gente que tem consciência por que vai e por que não vai. E tem aquelas pessoas que têm medo mesmo. Sei lá, se ela não foi assombrada, não foi numa encarnação, às vezes ela era uma curandeira, foi para a Inquisição, matou queimada, sei lá, umas coisas assim. Então a pessoa traz aquele medo. Que não é ir para o grupo mediúnico que vai resolver a situação. Sobretudo se o grupo mediúnico não é um grupo bem orientado. Aí pode até complicar. Então, a gente tem vários recursos na Casa Espírita. Não é chegar, vai tomar um passe, não. O passe é um apoio fluídico, magnético fluídico. Ela tem que melhorar é a mente, o emocional, é a cabeça dela. E isso é o estudo, ou então a prática da caridade. Ela começa a se envolver com o sofrimento dos outros, ela vai esquecendo o seu sofrimento. Bom, eu fico aqui até amanhã, se vocês quiserem. Última do Clésio para a gente encerrar, tá? Você falou também que os médiuns, né, ele influencia as mensagens que ele recebe. Como é que é isso? Seria assim, no sentido, por exemplo, o médium, ele passa 30 anos tendo comunicação com um espírito superior. Aí, em determinado momento da vida dele, ele dá uma balançada e se conecta, na verdade, com o espírito inferior. É isso? Toda mensagem ela é anímica ou mediúnica. O que acontece é que nós estudamos muito a mediunidade, esquecemos de estudar uma coisa chamada mecanismo da mediunidade. Como é que funciona? Você pega um relógio e vê como é que o relógio funciona. Nós não somos uma máquina, nós somos um ser pensante. Então, esse ser pensante aqui, nós somos de diversos graus evolutivos. Nós podemos ter semelhanças evolutivas, podemos ter experiências evolutivas semelhantes, mas nós temos graus evolutivos entre nós.
Então, o espírito transmite uma mensagem por mim, ou por ela, ou por você, ou por qualquer outro, nós vamos captar de acordo com o conhecimento, com a disposição moral, com a sensibilidade. Não é sensibilidade mediúnica, não. É sensibilidade de entender, vamos dizer assim, a ideia que o espírito está querendo transmitir. Isso é anime, isso é meu, na minha cabeça. É nosso. Ela é nossa. Porque é como você vê médium que nasceu no Rio Grande do Sul, que fala tchê, por exemplo, no meio da mensagem, ela sem querer só do tchê. É um vício de linguagem que ele pode aprender, ou a maneira de falar do gaúcho, do paulista, ou do nordestino, ou do pessoal de Belém, ou de qualquer lugar, é uma característica regionalista, ou do analfabeto, que ele não tem estudo, ele vai falar nós quer, nós vai. Mas não é, por isso que Kardec chama atenção, para a gente pegar o conteúdo. Agora, aquele anímico, aquela forma de falar mais rebuscada, você vê a psicografia do Divaldo, pelo menos as primeiras, as últimas não. É uma linguagem muito rebuscada. É um estilo do médium, não é só do espírito, porque você vê Bezerra e outros espíritos, por eu Chico ou por outros médiums, é outro estilo. É do médium. Aquilo é anímico do médium. É a maneira dele pensar e dele se expressar. É a maneira como o baiano fala, algumas vezes. Então, é aquela maneira própria. Agora, a mensagem está errada. Hoje em dia, os livros que a Leal, que é a editora lá da Mansão do Caminho, estão produzindo, vocês podem observar. Esses mais recentes, todas aquelas palavras que não são corriqueiras na nossa língua, eles colocam o nome da palavra e o significado popular, digamos assim. Porque a maioria das pessoas, nós não falamos uma linguagem rebuscada. Não significa que a mensagem não seja boa e tudo. Mas o Chico já tinha outro estilo. A Ivone tinha outro estilo, o Raul tinha outro estilo. Isso é anímico, isso é da pessoa. E o nível de percepção também é também do aprendizado dele. Agora, é mediúnico, porque não é da cabeça dele, foi um espírito que está transmitindo. Então, Kardec fala que a nossa preocupação é entender a ideia do espírito. A gente pode dizer que um médium é bom médium, nesse processo mediúnico, que 50% for dele, da maneira dele ser, 50% do espírito. Agora, tem médios como o Chico, que foi chamada antena psíquica, que às vezes era só 10% que era dele. Mas isso é raro. Isso é muito raro. Não é o comum. Então, a gente tem que entender que o chamado médium anímico é aquele que 60%, 70% é dele. E só 10 ou 20 ou 30% é do espírito. Quer dizer, que ele está colocando mais ele, o médium, é muito comum no médium principiante. É muito comum. E o médium mistificador é aquele, é diferente. Ele não é só anímico, é essencialmente anímico. Ele muda o pensamento dos espíritos. Não é o pensamento do espírito, ele está mudando a ideia do espírito. Aí é uma mistificação, uma mentira. A mensagem mesmo. Hein? A mensagem mesmo. É. Aí é uma mentira. O anímico, os médicos iniciais, quando ele tem, a gente vai educando, ele vai aprendendo, por isso que ele tem que estudar muito no início, tem que participar muito, porque ele vai aprendendo o transe dele, às vezes de superficial, que não é tão, que é mais intuitivo, passar para um semi-consciente ou semi-mecânico. Ele vai ficando até que ele vai tendo mais confiança e deixa por conta dos espíritos, a ponto dele. E os espíritos levam os médios, nesse livro aqui explica, levam os médios para o plano espiritual, ensina eles, tudo isso. O Chico Xavier, quando ele foi receber o livro Parnaso Noturno, ele era um jovenzinho, 20 anos de idade, 19 a 20 anos, ele não sabia nada, ele só teve o curso primário. Primário, aquele primário, não era nem aquele primário que era o ginásio antigamente, era o primário, 4 anos. Quer dizer, que ele era uma pessoa alfabetizada e sabia
as 4 operações, somar, multiplicar, dividir, subtrair. Ela já sabia. Pois bem, o Chico, ele estudou, como ele teve que começar a trabalhar com 11 anos de idade, que ele é extremamente pobre, uma família de 13 pessoas, ele estudou à noite, naqueles horários para estudar. E o Chico não tinha condições de estudar. E ele recebeu aqueles vários estilos, na primeira obra, o Parnaso Alentum, que era poetas brasileiros e poetas portugueses. E poetas que eram da academia, gente que era gênio, a maioria deles. E o que aconteceu com o Chico? Teve um poeta chamado Augusto dos Anjos. Ele não conseguia captar, nem ouviu. Ele ouvia, mas não sabia o que o poeta estava falando. Mas Emmanuel, ele vai ter que falar. Porque foi um dos grandes, e foi um dos poetas mais difíceis em termos de estilo poético. Então, o que o Chico fez? Mas eu não sei nada, não, pode deixar. Quando você dormir, nós vamos aqui no plano espiritual que você vai ter aula. E ele começou a ter aula no plano espiritual. E ele estava aprendendo, mas claro que ele não era só aquilo, ele era um espírito de evolução muito grande. Mas no plano físico, lá em Pedro Leopoldo, um professor de português, que era bom pra caramba em poesia, professor lá. Chegou lá um dia e falou assim, ô Chico, ele não era espírita não. Eu fiquei sabendo que você está recebendo umas poesias aí. Você entende poesia, Chico? Falou, não entendo não, senhor. Pois eu vou começar a dar aula para você. Assim, claro que esse professor foi encaminhado. E ele começou a trabalhava o dia todo, chegava à noite, o professor de português, ensinando ele os estilos poéticos que existiam. Ele, da hora que estava no plano espiritual, estava carregando pedra, aprendendo lá com os espíritos. Inclusive com a mãe. Ele contava, depois do trabalho, trabalhava o dia inteirinho. Aquele garoto novo ia aprender com aquele professor que, de boa vontade, sabendo que ele era miseravelmente pobre, fazia de graça. Então, ele escreveu de Augusto dos Anjos. E foi justamente a poesia de Augusto dos Anjos, não foi daqueles grandes que estão lá também, com Guerra Junqueira e tudo aquilo, é que mereceu do presidente da Academia Brasileira de Letras, um grande escritor, falando que ele não entendia de mediunidade, que ele não sabia nem da existência disso, mas que aquele era Augusto dos Anjos. Então, você vê. Ele teve que fazer a parte dele, porque senão ele jamais, ele teve que, é um sacrifício enorme, porque não foi 1 mês, 2 meses. Ele ficou, quando ele foi publicado o livro pela FEB, já estava com 21 anos de idade, mas mais 2 anos, eu não estava recebendo. Marcos, você faz nossa prece no encerramento? Hein? Você faz nossa prece no encerramento? Então, queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, vamos neste momento juntos elevar nosso pensamento em prece a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, o nosso orientador maior. Aquele Senhor, esse Senhor amado, que nos pede para aceitar o jugo dele, falando-nos, vinde a nós, todo vós que estáis cansado e oprimido. Aceitai o meu jugo, porque eu sou manso e bom de coração. O meu jugo é leve e suave. Senhor, neste momento, mais do que nunca, nós queremos aceitar o seu jugo. Queremos ter a sua orientação na nossa vida, em todos os instantes. Nos momentos que estão na vida de relação, acordados, no momento que estivermos na vida de relação espiritual, dormindo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todos os obstáculos da vida, todos eles. Dê-nos a força, um acréscimo de força, para encontrarmos o caminho da verdadeira felicidade e nele permanecer. Porque, Senhor, nós queremos sobreviver não apenas na questão do espírito após a morte do corpo físico. Nós queremos ser espíritos felizes, queremos ser espíritos livres, que essa é a nossa herança divina, a nossa destinação à felicidade. Então, mestre amigo, seja a nossa força,
Nós aceitamos de coração, de alma aberta, o Chuchu. Abençoe essa instituição. Centro Espírita Allan Kardec, de Vancouver. Ajude todos os trabalhadores dessa instituição. Com seus lares, com seus familiares, com seus amigos, nos seus diversos ambientes onde atua, no trabalho, fora deles. Que a tua presença amiga, que as suas vibrações amorosas estejam com todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Que um raio do teu amor, uma vibração amorosa e pura do teu amor, estenda por toda essa cidade, que nos acolhe, que acolhe a todos os brasileiros e todos os estrangeiros, mesmo os canadenses. Que ela seja abençoada por teu amor. Que todo o Canadá, que todos os países, todos os países do mundo sejam envolvidos na vibração do teu amor. E assim, amado Mestre, Senhor, em teu nome, sobretudo em nome do nosso Pai, Criador Supremo, damos encerrada essa reunião, dando-vos graças por essa bendita oportunidade que nos concedeu. Obrigada.